Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. A audiência pública marca mais uma etapa da revisão do plano diretor de Blumenau. Cemitérios públicos montam um esquema especial para atender os visitantes neste dia de finados. O que vai significar para Blumenau, seus atletas e técnicos, o cancelamento dos Jogos Abertos 2016? Terça-feira, 1º de novembro de 2016, o TVL Notícias está começando. Os vereadores mirins de Blumenau viajaram para Brasília e conheceram a capital política do país. Os pequenos parlamentares fazem a viagem todos os anos e novamente participaram da sessão no plenarinho da Câmara dos Deputados com a presença de alunos de câmaras mirins de outras cidades do Brasil. Os jovens ainda conheceram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e foram recebidos no gabinete do senador Dalírio Beber. As fotos da viagem estão lá no site da Câmara. Amanhã é dia de finados e, como sempre, os cemitérios vão receber muitas pessoas para prestar homenagens aos entes queridos. O repórter Marcos Roberto Jana tem as informações agora. Na manhã desta terça-feira, este cemitério municipal, localizado no bairro da Velha, estava tomado por pessoas. Algumas para visita e lembrança daqueles que já se foram, outras para limpeza. Eu faço sempre isso, Marcão, não é só nessa ocasião, mas a minha mãe vem sempre comigo, sente muita falta do nosso pai, que faleceu fazem 33 anos, mas é uma pessoa inesquecível, por tudo que ele passou para a gente, é o que eu posso, o mínimo que eu posso fazer é vir aqui fazer uma oração e sempre agradecendo ao meu pai, porque realmente ele foi o meu alicerce e da nossa família, ele faz muita falta para a gente. E hoje é o dia da faxina. Hoje é dia da faxina, com a supervisão da dona Jaci lá, com 92 anos lá, e fica dizendo, ó, tá sujo aqui, limpa lá e tal, mas é muito bom, isso é muito bom. São várias pessoas da família, né, que a gente tá num túmulo só, então a gente limpa, passa um paninho úmido, daí seca e passa lustramóveis para deixar tudo bonitinho. É o dia da faxina. Dia da faxina. Os cemitérios municipais estão abertos nesta semana em horário diferenciado para atender este volume de pessoas nesta época do ano. É de praxe, nessa semana antes do dia de finados, né? As famílias intensificam as visitas aos entes queridos e vêm fazer a limpeza geral dos túmulos, né? Então a gente estendeu o horário hoje até às 19 horas e amanhã também às 19 horas. E diariamente a gente abre às 6h30 da manhã. Em Blumenau, existem 32 cemitérios. Cada um segue a sua regra. Os maiores são os municipais. E aqui as limpezas encerram hoje. Amanhã, somente algumas exceções. A expectativa é receber um público de 7 a 10 mil pessoas neste dia de finados. Por isso, o acesso de veículos no interior dos cemitérios estará restrito. Nós temos o apoio aí do CETERB, da Polícia Militar. Nesse dia não pode entrar com o carro, né? Com algumas exceções, pessoas com deficiências, pessoas idosas, pessoas com problema de mobilidade, a gente abre exceções. Obrigado, Marcão. Foram empossados na manhã de hoje os novos conselheiros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o COMEM, para o biênio 2016-2018. Solenidade aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. O COMEM é o órgão colegiado, deliberativo, normatizador e controlador da política pública sobre drogas aqui na cidade. Você vai ver depois do intervalo. A audiência pública marca mais uma etapa da revisão do plano diretor de Blumenau. O que vai significar para Blumenau, seus atletas e técnicos, o cancelamento dos Jogos Abertos 2016? TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. 2 projetos de lei que declaram entidades de utilidade pública tramitam aqui na Câmara. As suas propostas são do vereador Robinho.
As matérias declaram de utilidade pública o Instituto William Natz e o Instituto SOS Bicho Urbano. Os dois projetos estão na CCJ e aguardam parecer. Se passarem das comissões, vão à votação no plenário. Plano diretor do município é tema de audiência pública da Prefeitura, sediada aqui na Câmara. Acompanhe. Na última segunda-feira foi realizada no plenário da Câmara mais uma etapa da revisão do Plano Diretor de Blumenau. Lembrando que o Plano Diretor é um instrumento para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. Até o momento foram realizados mais de 100 eventos. Também foram efetuadas consultas públicas presenciais. Nessa etapa, foi apresentada a leitura técnico-comunitária e diagnóstico. As audiências públicas e a participação da sociedade no processo de revisão foi em 3 etapas distintas. A primeira foi de qualificação do debate, onde nós apresentamos, através de 10 eixos temáticos, os temas relevantes, os assuntos principais a serem discutidos, as principais políticas públicas vigentes, as legislações vigentes, para poder qualificar o debate e trazer as informações para a população do que efetivamente estava sendo discutido. A segunda etapa, de participação social, popular, foram das audiências comunitárias. Fizemos uma audiência comunitária em cada bairro da cidade de Blumenau, oportunizando o debate a todos. Estamos, portanto, agora numa terceira etapa, que é a etapa diagnóstica, que é a leitura da questão técnica e a leitura da questão comunitária. Todo esse diagnóstico e essa participação com as proposições da comunidade vão determinar quais são as alterações necessárias à nova legislação do plano diretor, que deve ter vigência aí pela próxima década, norteando a política de desenvolvimento do município de Blumenau. A audiência contou com a presença de autoridades, representantes de associações, comunidade em geral e também com representante de entidades para pessoas com deficiência, como Gilberto, que tem deficiência visual. Eu estou representando todas, né, que eu participo do Comped, da Cevale e da CBB, né, dos deficientes visuais. Então, eu estou aqui representando a todos e tentando, né, para a gente conseguir melhorias para nós, que nós temos muita dificuldade, né, em acessibilidade. Por exemplo, a nossa acessibilidade é quase que zero. A gente, para andar aí na cidade, tu tem que ter uma coragem de Jó. Tá? A gente tem que matar 2 leões por dia, mais ou menos, né? É muito difícil, né? Então, eu estou aqui representando essas entidades com a perspectiva de o poder público, né? Alguém olhar um pouquinho por nós, né? A participação da comunidade foi essencial até aqui, com mais de 3.000 contribuições efetivamente incorporadas nas proposições de aperfeiçoamento ou elaboração das políticas públicas municipais. As próximas etapas tratam do prognóstico e elaboração das propostas para a alteração do documento. Tudo isso vai nortear efetivamente o que precisa ser alterado ou modificado ou aperfeiçoado nessa lei que é o Plano Diretor, que é a mais importante lei de desenvolvimento da cidade de Blumenau, que norteia todo o processo de desenvolvimento, uso e ocupação do solo da cidade e várias políticas públicas afetas a ele. A partir de quando que tudo isso fica pronto? A partir da audiência diagnóstica que nós estamos efetivando hoje, nós teremos a etapa prognóstica, que é assim a apresentação das proposições. Teremos seminários ainda, conferência e uma audiência final com a apresentação do texto. Segue todo este material para o Conselho da Cidade de Blumenau, para o Conciblu, que é também informado aos demais conselhos de planejamento, enfim, os conselhos da cidade de Blumenau, e posteriormente é elaborado o projeto de lei que virá para a Câmara Municipal de Blumenau. O Conselho da Cidade tem uma parte importante para que a revisão do plano diretor seja feita com excelência. É função do Conselho da Cidade aprovar, digamos, esse documento antes que ele seja enviado para a Câmara. Então, basicamente, essa é a função do Conselho. A gente tem tentado se colocar à disposição da Prefeitura para participar. Nós somos a sociedade civil organizada, de certa forma, ele é um conselho tripartite, 2 partes sociedade civil, uma parte é a Prefeitura, né? Então, ele realmente, digamos, tenta englobar todos os diferentes elementos da sociedade. Existem outros conselhos na cidade onde a Prefeitura tem um peso mais forte. Nesse caso aqui, é realmente a sociedade que tem o maior número de votos, né? Então, ele é o mais digamos, o que engloba a maior parcela da população, vamos dizer, onde a gente tem maior representatividade, a cidade tem maior representatividade nesse conselho.
Jogos Abertos de Santa Catarina aconteceriam em Tubarão, mas a cidade desistiu da competição por causa do temporal que atingiu o sul do estado. E este ano, pela terceira vez na história, então, a tradicional competição não vai acontecer. A FESPORT cancelou o evento. Considerada a mais importante competição poliesportiva do estado, os Jogos Abertos significam o sonho de aproximadamente 3.500 atletas. Em Blumenau, a notícia do cancelamento do JASC não foi bem recebida pelos atletas, dirigentes e técnicos. As modalidades esportivas de Blumenau se prepararam para estarem presentes, defendendo o município na etapa estadual dos Jogos Abertos. Todas as inscrições das modalidades foram realizadas. Havia expectativa do Congresso Técnico, que a princípio estava marcado para o dia 27. E, para surpresa nossa, vem a nota oficial com o cancelamento dos Jogos. Bom, mercado geral para todas as modalidades, né? Acho, porque ano todo a gente treina, prepara para o principal evento do estado, que é Jogos Abertos. Mas, outro lado, a gente entende que por causa do clima que aconteceu e não teve tempo suficiente para outro município assumir. Então, todos os atletas se preparam para isso, porque é uma competição diferente das outras. Todos os municípios, principalmente Blumenau, eles priorizam os Jogos Abertos. A gente sabe que um título brasileiro vale, mas o que vale mesmo é o título de Jogos Abertos. Então, em termos de ritmo de jogo, preparação de nós, atletas, para gerações que vêm de baixo, é preocupante como vai ficar isso, né? Então, eu acho que a gente lamenta muito esse cancelamento de Jogos Abertos. Para o presidente em exercício da Fundação Municipal de Desportos, João Sendeski, e o técnico de handebol, Sérgio Graciano, a decisão da FESPORT em cancelar o evento não foi a melhor escolha. Blumenau é solidário à cidade de Tubarão. Aquele povo que está passando por isso, nós aqui também já passamos por diversas vezes e entendemos o motivo do cancelamento. O que nós não entendemos é por que o governo do estado não conversou com Blumenau, já que Blumenau hoje tem, tecnicamente, todas as condições de realizar um grande evento que é os Jogos Abertos. Toda a estrutura que foi montada em 2013 para o JASC permanece, todo aquele legado ficou. Então nós precisaríamos pouco investimento. O que não houve por parte do governo estadual foi vontade em realizá-lo. Se o governo do estado honrasse nos últimos anos com os pagamentos e não fizesse com que os municípios sedes ficassem ameaçando sair, ou como foi Palhoça e São José, que pararam, que desistiram. E aí a Olesc esse ano foi para o final do ano em outra cidade. Quem sabe, se os compromissos do governo do estado fossem honrados, a Olesc teria acontecido já na data prevista e nós teríamos agora o final do ano para fazer os Jogos Abertos. Então é um pouco de descaso, sim, eu considero um pouco de descaso do governo do estado, principalmente um governo que troca 8 vezes o secretário de Esporte e Turismo. Então acho que quem troca 8 vezes o secretário de Esporte e Turismo não pode estar levando muito a sério nem o esporte nem o turismo do nosso estado. Em quadra, nos locais reservados aos treinamentos, atletas e técnicos seguem a rotina, com uma diferença: a frustração de não disputar os Jogos Abertos 2016. Para os atletas é muito ruim, porque tem atletas que só participam dessa competição, né? E aí você investe tempo, você fica conversando com essa gurizada, né? Nós trabalhamos, pelo menos na natação, é a molecada ainda que está entre aí de 17 e 18 anos, nossa equipe é nova. Certo? Tá certo que terão muitos outros jogos, mas estão numa fase de decisão, estão numa fase em que estão para vestibular, e você está toda hora ali plantando, né, os objetivos, os sonhos deles e criando essa situação. E aí, de repente, você fala, ó, não vai ter mais. É triste, né? Por causa que a gente se prepara um ano inteirinho só para uma competição importante para gente. E só para um dia importante para gente, para Blumenau também. E então, é uma coisa que a gente fica muito chateada. Então, triste, porque a gente se prepara e tal, calo, a gente se machuca bastante, só para acertar, foi só para um dia. Assim, como foi adiado esse ano, então pro ano que vem a gente vai tentar fazer mais coisas. Em vez de, a gente chegar lá e com o nosso rendimento, até agora a gente vai querer mais, então. Aí pro ano que vem a gente vai botar mais exercícios, mais movimentos, coisas novas.
50 anos da CDL de Blumenau podem ser vistos mais de perto numa exposição que foi aberta ontem no pavimento superior do Neumarkt Shopping. São 10 painéis com 20 telas que contam a história da entidade que existe desde 1966, com a participação dos lojistas no desenvolvimento de Blumenau. A mostra fica aberta até o dia 15 e tem entrada gratuita. O calor associado a algumas perturbações em níveis médios e baixos da atmosfera favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva de forma bastante isolada aqui em Blumenau no final do dia. Essas pancadas de chuva devem se concentrar, a maior parte delas, mais no meio oeste de Santa Catarina, mas não se descarta a possibilidade de alguma chuva de forma bastante isolada aqui em Blumenau. Com relação à temperatura máxima na tarde de hoje, oscila entre 29 e 31 graus, então uma temperatura já mais elevada, né? E o sol aparece entre algumas nuvens, então com essa condição para chuva no final do dia. Para quarta e quinta-feira a gente tem uma condição de chuva bastante significativa devido ao avanço de uma frente fria. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Lembrando que hoje, terça-feira, tem sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores a partir das 3 horas da tarde no plenário com transmissão ao vivo da TVL. Para mais notícias da Câmara e da cidade, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.